Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, primeira edição deste domingo, para a gente atualizar aqui as informações sobre o nosso Vasco da Gama, o Vasco aí no mercado em busca de contratações, em busca de atacantes. A gente vai falar sobre as possibilidades aqui nesse vídeo, mas também vamos falar sobre um jogador de saída, tá? Mais um jogador de saída do nosso gigante da colina e vai ser assunto aqui nesse vídeo. A gente começa depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você deixando o like, que é muito importante. Conto com você se inscrevendo também aqui no canal se você não for inscrito, beleza? Já estamos aí em clima de carnaval, ó. Botei meu bonezinho da Unidos de Vila Isabel. Tamo junto? Tem alguém de Vila Isabel aí? Alguém que torce pra Vila? Deixa aí nos comentários. Valeu, a vinheta vai rodar, eu já tô voltando. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo e começa esse vídeo falando da Mais Ágil. A Mais Ágil é a parceira aqui do canal Machão da Gama. Tá aparecendo as informações na sua tela e tem um link aqui também na descrição desse vídeo. Você clicando é direcionado ao site da Mais Ágil e lá você vai ser muito bem atendido. Se você trabalhou de carteira assinada, você pode ter uma graninha presa lá no seu FGTS e a Mais Ágil adianta o saque do FGTS para você, beleza? Mais Ágil, parceira aqui do canal Machão da Gama. Bom, meus queridos, vamos começar esse vídeo falando sobre um jogador que está de saída do Vasco da Gama. Juan Sforza, jogador que foi contratado, né, ali ainda pela 777, com muita expectativa, mas que definitivamente não se firmou, né, nos profissionais do Vasco da Gama. E a informação do canal Atenção Vascaínos é que Juan Sforza está de saída do Vasco. O jogador, inclusive, já está entregando o seu apartamento no Rio de Janeiro e existe uma tendência dele ser negociado com algum clube da Liga Norte-Americana de Futebol, a MLS. Em paralelo a isso, o News Old Boys confirma que o Vasco ainda deve mais de 2,5 milhões de dólares relativos à compra, né, de Juan Sforza. Os argentinos, inclusive, já judicializaram a questão para receber esse dinheiro que o Vasco ainda não pagou pelo volante. Então, o Sforza veio, o Vasco ainda não pagou tudo e já está indo embora. Deve ser negociado aí com a equipe do futebol dos Estados Unidos, já está entregando apartamento aqui no Rio de Janeiro. Bem provavelmente, né, o dinheiro que o Vasco receber vai utilizar boa parte para pagar o que ainda não pagou pelo jogador. Mas com toda certeza, meus amigos, o foco principal do Vasco nessa janela de transferências é o ataque. E no momento, 3 nomes estão sendo falados aí como possibilidades. O atacante Eric, o Garré, que talvez seja o principal, e o Rony. Vou começar falando sobre o Eric. A informação é que o Vasco talvez não tenha tanto interesse assim no Eric, ex-Botafogo, ex-Palmeiras, que atualmente está no futebol japonês. Segundo a apuração do jornalista Emerson Rocha, o Vasco teria sondado o jogador para compor elenco, né? O Vasco fez uma consulta, mas seria mais para compor elenco, não seria o plano A do Vasco da Gama. O plano A nesse momento é o Benjamin Garré, né? A informação, inclusive, é que o Vasco ofereceu 500 mil euros pelo empréstimo do jogador, mais uma opção de compra fixada ali em 4 milhões de euros para ter o Benjamin Garré. O clube russo, onde ele atua, deseja que essa obrigação de compra seja no valor de 4,5 milhões de euros e as partes estão negociando. Então, talvez essa situação do Garré dê uma evoluída nessa próxima semana. Lembrando que a janela, né, de transferências fecha agora no fim de fevereiro. E por último, né, fica o Rony. O Vasco que tem sim interesse no Rony, mas a informação é que o Vasco neste momento não deposita tanto interesse assim no atacante Rony. Isso porque os valores pedidos pelo jogador em relação ao salário e o valor de compra também estipulado pelo Palmeiras afastaram o Vasco dessa briga. O Rony seria ali uma opção numa negociação por empréstimo, mas nesse momento o Palmeiras e o staff do jogador não agradam, né, desse tipo de negociação. E o Vasco deve focar em outros nomes, o Rony nesse momento mais afastado. O presidente do Vasco, Pedrinho, deu uma entrevista
logo após o sorteio, né, da Copa do Brasil, e ele fala, né, sobre o fracasso do Vasco até o momento na janela de transferência, né, explica ali o fracasso do Vasco nas negociações e também o início oscilando no Campeonato Carioca. Confira só. A necessidade por um atacante, ela é clara e óbvia, a gente já está no mercado há muito tempo. Só que a gente tenta a primeira prateleira nas nossas condições. Não é prateleira para os outros clubes que têm muito mais dinheiro. É a primeira prateleira que a gente pode. E a primeira prateleira que a gente pode, existe um desgaste de negociação. E aí, às vezes, as coisas não acontecem. Foi uma escolha do Bruma. Não foi incompetência, não foi atraso, foi uma escolha do Bruma. Quando eu envio a proposta, já era só para ele assinar. Já estava tudo certo. E aconteceu um imprevisto. Agora, o Braia era um jogador caro, que a gente insistiu, que a gente estava lutando contra uma equipe, que é o América do México, que financeiramente é muito rica, que resistiu até o último minuto. E a gente foi no limite, no limite, no limite, no limite, até chegar a uma proposta oficial que eles queriam. Dentro de um mecanismo que eu te falei, financeiro. E o América não liberou. E a gente tem outras negociações de forma paralela, que a gente também não divulga, mas que é brigado no mercado por outros, assim, que faz parte. Agora, só para exemplificar, um jogador que a gente procurou, que saiu na mídia, foi criticado duramente. Mas o Palmeiras procurou o mesmo jogador. Por que serve para um time que é milionário e não serve para a gente? Então, assim, a gente tem que ter muita calma nas avaliações. Eu não estou brincando com o Vasco, eu estou trabalhando duro. Tá? Então, assim, eu já falo algumas vezes que as pessoas têm que ter, por mais que haja emoção, tem que ter discernimento para fazer uma avaliação do momento. Lá atrás, numa das últimas coletivas com vocês, eu falei, quando começar o Carioca, todo mundo vai cobrar pelo título. Mas a gente está começando o campeonato de forma muito antecipada. Eu preciso dar um mês de férias para os jogadores. Eu vou jogar com o Sub-20. Eu tiro o Sub-20 da Taça São Paulo. Depois eu vou entrar com o time titular. Os jogadores vão estar com a perna pesada. Porque eles estão no meio de uma pré-temporada. O rendimento pode não ser bom, mas ninguém vai querer saber disso. O torcedor quer o título. Só que isso tudo vai ficando esquecido, mas eu falei lá atrás. Então, assim, é um início de temporada. A gente quer fechar a janela com 2 ou 3 contratações no ataque. Não quer dizer que nós começamos agora. Isso é uma mentira que causa um caos para me afetar diretamente. E quem quer me afetar diretamente vai ter que esperar o término do meu mandato, porque eu vou cumprir o que eu prometi, que é entrar aqui e começar a pagar as dívidas. E vocês sabem o processo que está acontecendo lá dentro, de reestruturação financeira. Você sabe que a gente já negociou com muitos trabalhadores, sem deságio nenhum, porque eu poderia dar o deságio que eu quisesse, mas eu não quis afetar os trabalhadores que passaram muitos anos se dedicando ao Vasco. Então tem todo um processo sendo feito ali, para que daqui a alguns anos o Vasco possa realmente estar reestruturado financeiramente. Vou pedir paciência para o torcedor? Não. O torcedor pode ficar chateado, pode ficar bravo comigo? Pode, deve, tem todo o direito, porque está há 40 anos, há 20 anos, há 30 anos, todo mundo falando de reformulação e não acontece nada e ninguém reestrutura. O torcedor quer título. Muitas vezes ele não quer saber como você consegue isso. Só que eu não vou ser irresponsável. Eu sou xingado, eu sou vaiado, mas eu não vou causar nenhum dano ao clube financeiro. Não vou. Não espere isso de mim. Eu não vou, porque senão eu vou ser mais do mesmo. Então tá aí, né? Tá aí o presidente Pedrinho. Bom, me preocupa um pouco esse discurso de que eu não vou ser irresponsável com o Vasco, eu não vou gastar isso, não vou gastar aquilo, porque esse discurso de austeridade a gente já viu em outras situações de pessoas também dizendo isso e no fim da temporada o preço veio com rebaixamento, né? E um rebaixamento é muito mais caro, tanto financeiramente como moralmente para a instituição, do que você investir um pouco mais num jogador que aí evita o rebaixamento e faz mais dinheiro, né, entrar no clube. Então acho que a conta não pode ser tão no frio assim, né? Eu acho que tem certos investimentos que acabam evitando uma tragédia maior e já é importante começar a ficar preocupado agora, porque depois
lá em setembro ficar preocupado com o rebaixamento, aí a vaca já vai ter ido pro brejo. Bom, eu vou ficando por aqui, um grande abraço, saudações, até a próxima, fui!